comércio internacional. Sabemos que a documentação ela tem uma importante função, sendo em negociação simples, como comprar e vender produtos, como no comércio internacional, entre o importador e entre o exportador. A negociação internacional ela se dá por meio de um contrato que pode ser de forma pré-estabelecida ou não, sendo por carta ou por fax, dependendo de como vai se negociar entre os países. O contrato pode ser de forma padronizada, que já é aqueles contratos que já é padronizado nas negociações, que já tem um modelo pronto, ou de forma estabelecida pelo importador e pelo exportador, assim obtendo clareza nas informações, com o objetivo de facilitar essa negociação. Vamos debater as 3 fases da negociação internacional. Essas 3 fases que nós vamos debater estão relacionadas aos seus documentos. A primeira fase é a fase inicial da negociação. A segunda fase está relacionada ao embarque e remessa. E a terceira fase para fins de negociação. Agora vamos aprender o passo a passo de cada fase e seus documentos que é necessário para ser utilizado na negociação. Vamos dar início à primeira fase, que é a fase de negociação. Na fase de negociação, tem o potencial do importador. O documento que é utilizado na primeira fase é a fatura proforma ou proforma invoice. A fatura proforma dá início à negociação. Logo após os primeiros contatos, é manifestada a intenção de realização de uma operação comercial. O exportador emite para o importador uma proforma invoice, para que este providencie a licença de importação, dentre outras providências possíveis. Este documento é o modelo de contrato mais frequente. Formaliza e confirma a negociação, desde que devolvido ao exportador contendo o aceite do importador para as especificações contidas. É similar à fatura comercial definitiva, que eu vou explicar adiante, mas tem a característica de um orçamento. A fatura proforma, ela tem a característica de um orçamento, ou seja, não gera obrigação de pagamento por parte do comprador. Deve ser emitida no idioma do país importador ou na língua padrão, que é o inglês. Agora compreender os dados necessários que precisa na fatura proforma ou na proforma invoice. Os dados iniciais estão relacionados aos dados do importador, que aqui vai ser necessário que o importador informe o seu nome, seus dados pessoais. Em seguida, ao lado, temos o número do pedido, a data que foi estabelecida da fatura e logo embaixo temos os dados do exportador. Em seguida, precisa dos dados do local do embarque, do local do destino, no país de origem, a data provável que vai ser o embarque. Logo abaixo tem as observações, que aí o importador ele pode colocar qualquer observação que tenha desde o embarque até o destino. Em seguida, temos a descrição das mercadorias. Aí vai ser analisado as mercadorias, distribuindo o seu preço unitário e o preço total, juntamente com as quantidades que vai ser transportada. Feito isso, temos o próximo passo, que é o Incoterms, que vai ser analisado a qual modal e a qual rota a minha mercadoria vai precisar para chegar no destino final. Logo após de ter estabelecido os Incoterms, vem a forma de pagamento estabelecida pelo importador e exportador. Abaixo vem o meio de transportes, já escolhida a rota. Em seguida, o peso bruto, o peso líquido e o volume, de acordo com que o transporte possa carregar.
E as observações? As observações de acordo com o Incoterms, de acordo com alguma especificação no pagamento, alguma especificação nas mercadorias. Então, aqui nas observações, podem ser feitas as análises que são específicas, né? Que tem que haver uma observação. Logo após as observações, temos a comissão do agente. E, por fim, o banco, o nome e a conta que vai ser realizada a transação e a validade da proforma, a validade dessa fatura, desse documento. Sendo analisada a primeira parte, que é a parte da negociação, o início, que a gente acabou de ver, vamos agora analisar a segunda fase, que é a fase do embarque e remessa. Da fase do embarque e da remessa, é dividido em dois tipos. O primeiro tipo é para a documentação necessária para o transporte interno da mercadoria. E o segundo é para o transporte externo da mercadoria. Então, quais documentações necessárias para cada um? Vamos dar início agora para o transporte interno da mercadoria, que é utilizado o documento que é a fatura comercial ou comercial invoice. Na fatura comercial é o documento internacional que é emitido pelo exportador, que no âmbito externo equivale à nota fiscal. Sua validade começa a partir da saída da mercadoria do território nacional. A fatura comercial é imprescindível para o importador desembaraçar as mercadorias em seu país. É um dos principais documentos exigidos pela maioria das autoridades alfandegárias de todo o mundo para liberar as remessas ou os embarques. É um documento de caráter legal e está sujeito à lei internacional, além de ser um instrumento fundamental entre o exportador e o importador, já que serve como registro de transação comercial realizada entre ambas as partes. Deve ser emitida no idioma do país ou a língua padrão, que é a língua inglês. Então, agora vamos analisar passo a passo dos dados necessários para compor a nota fiscal. Vamos agora mostrar o passo a passo de cada dado que é necessário para compor a nota fiscal ou a fatura comercial. Então, está aqui apresentado a vocês o modelo que é utilizado para a fatura comercial. Começando os dados, já está marcada a saída, pois equivale a quando a mercadoria sai do país nacional, do país de origem, né? Quando a mercadoria sai. Logo após, vem a data do limite para emissão, a natureza da operação da mercadoria destinada à exportação, a inscrição estadual do substitutivo tributário, aí a data de emissão, a data da saída, entrada, a hora da saída, o CNPJ da empresa, CF ou DF. Logo em seguida, vem os dados do destinatário ou remetente, que é o nome, o endereço, o município, o bairro, o fone, a inscrição estadual e o estado. Depois da descrição do destinatário, vamos para a fatura, que é mediante o pagamento. Então, aí vai ser analisado a forma de pagamento que vai ser utilizado na negociação. Em seguida, vem os dados do produto. No primeiro documento, a gente descreveu. Nesse próximo documento, a nota fiscal, a gente vai descrever, mas vai descrever um pouco a mais. Vai ter que ter aí o código do produto, a descrição, qual o produto. Aí vai vir agora os impostos, calcular os impostos
quantidade, a unidade unitária, né? O valor total. Aí vem o IPI, o SMS e vai dar o valor final da mercadoria, já com esses valores todos já postos para a quantidade final. Após os dados do produto e serviço já serem analisados, já ser feito, vem o cálculo do imposto, né, que a gente calculou, mas vem o cálculo do imposto, que é a base do cálculo do SMS, o valor do SMS, o total de produtos, o total da nota, né, que vem também o imposto em relação ao frete, né, vem o valor do frete, vem o valor do seguro, vem as despesas de acessórios. Então vai ser calculado todo o imposto. Logo que for calculado todo o imposto, vem o transportador e os volumes do transportado, que é o nome da transportadora, o frete por conta, a placa do veículo, o CNPJ, o endereço, a quantidade, a espécie, a marca, o município, a inscrição estadual, o peso bruto, o peso líquido, enfim, todos esses dados que equivalem à transportadora. Feito isso, vamos para o último passo, que é os dados adicionais. O código da situação tributária, que aí é o que? É a mercadoria destinada à exportação, que vai vir também a incidência do ICMI conforme a lei, não incidência do IPI conforme o artigo, tudo esclarecido, né, para que não haja nenhuma divergência. Aí, no Código da Situação Tributária, vem explicando, né, a ordem da mercadoria nacional, estrangeira, se é importação direta, estrangeira adquirida no mercado interno. A tabela B, que vem tributada integralmente, tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Então, aí vai ser analisado todos esses códigos em relação à situação tributária. Finalizando assim o documento da nota fiscal ou documento da fatura comercial. Agora vamos para a próxima etapa, que é o embarque para o exterior, documentos exigidos. Já com a primeira parte do transporte interno já analisada, o que a gente viu que era pelo documento da fatura comercial. E agora vamos analisar os documentos que são exigidos para o embarque do exterior. O primeiro documento é a nota fiscal. A nota fiscal acompanha a mercadoria desde a saída do estabelecimento até o efetivo desembaraço físico, junto à Secretaria da Receita Federal. Entende-se como desembaraço o procedimento aduaneiro que autoriza o embarque da carga para o exterior. Então aí está sendo mostrado um modelo que é igual da fatura comercial, mas que tem a finalidade de ajudar o quê? O desembaraço físico junto com a Secretaria da Receita Federal no comércio no momento externo. Então, a gente já analisou todos os dados da fatura comercial e nada diferencia desse. Em seguida, temos o próximo documento, que é o registro de exportação. O registro de exportação é um documento preenchido eletronicamente no Siscomex, que são o Sistema Integrado de Comércio Exterior, diretamente pelo exportador ou pelo seu representante legal. Destina-se ao registro da operação para fins de gerenciamento governamentais na área comercial, fiscal, cambial e aduaneira. Agora vamos analisar como é que preenche pelo exportador ou pelo seu representante no site. Quais são os dados necessários para o exportador realizar esse documento. No registro de exportação,
o exportador vai preencher os seus dados, os dados necessários para a negociação. Então, ele vai colocar o seu CPF, o seu nome, o enquadramento da operação, com o código, com a data limite, com o número do processo, enfim. E fazendo o enquadramento da operação, ele vai colocar a unidade do espaço, a unidade do embarque e agora vai colocar os dados do importador. Então, seu nome, o endereço e o país para qual o produto vai ser destinado. Então, o exportador, ele vai registrar todo o processo da negociação no sistema Syscomex. Logo após, ele vai preencher o país do destino final, como eu tinha dito, o instrumento de negociação, o código de condição da venda, a modalidade da transação, a moeda, o valor do pagamento antecipado, o valor do pagamento à vista, o número de parcelas, o valor da margem sacada, o valor em consignação, o valor cobertura de câmbio e o valor financiado. O exportador ele vai registrar esses dados no sistema Syscomex para assim destinar ao registro da operação para fins do gerenciamento governamentais na área comercial, na área fiscal, na área cambial e na área aduaneira, como havia falado. O próximo passo está relacionado ao romaneio. O romaneio é um documento emitido pelo exportador para o embarque das mercadorias que se encontram acondicionadas em um ou mais volumes e que contenham variados tipos de produtos. É necessário para o desembaraço da mercadoria e para a orientação do importador quando da chegada dos produtos no país de destino. O romaneio nada mais é do que uma simples lista relacionando o detalhamento os volumes a serem embarcados e seus respectivos conteúdos. Agora vamos analisar como é feita essa documentação pelo exportador. O romaneio do embarque se estabelece nos seguintes dados: os dados do exportador e os dados do importador, a fatura comercial, a data que foi emitida e as observações, que podem existir com algumas especificações. Em seguida, temos a descrição da mercadoria, que é analisado item por item, a quantidade da mercadoria, a unidade da mercadoria, aí vem a descrição da mercadoria, o seu peso líquido, o peso bruto e o metro cúbico. Terminando a descrição da mercadoria, terminando o detalhamento da mercadoria, tem as notas. Essas notas podem ser algumas observações que pode haver de acordo com a mercadoria. Com a documentação do romaneio estabelecida e já desenvolvida, vamos para o último documento da segunda fase do embarque da remessa, que é o documento do conhecimento de embarque. O conhecimento de embarque é um documento emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É, ao mesmo tempo, um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito. Este documento recebe denominações de acordo com o meio de transporte utilizado. O conhecimento de embarque tem cada documentação estabelecida de acordo com o modal. Então, a gente vai analisar agora cada documentação exigida por um modal.
Então, vamos analisar o conhecimento do embarque marítimo, vamos analisar o documento do conhecimento do embarque rodoviário, o conhecimento do embarque aéreo e o conhecimento do embarque ferroviário. Esse documento é o conhecimento de embarque marítimo, que vai ser utilizado para o transporte marítimo. Ele se encontra pelo idioma inglês. Então, a transportadora ela vai utilizar esse modelo de documento. Então, aí colocando seus dados, colocando o peso, descrevendo as mercadorias que vai ser transportada e também obtendo as suas observações. O próximo conhecimento que vai ser analisado é o conhecimento de embarque aéreo, em que também se encontra na língua inglesa, mas também tem as mesmas especificações. Então, esse documento ele tem dados relacionados ao endereço, em que vai ser destinado ao endereço de entrega, ao endereço de partida, ao endereço de entrega do embarque e desembarque. Então, também vai estar relacionado à descrição da mercadoria, então seu peso, seu volume que está sendo transportado, as suas especificações, se acaso for necessário, e as especificações que pode conter também no momento de desembarque. Em seguida, temos o conhecimento de transporte rodoviário. O conhecimento de transporte rodoviário se estabelece nos dados do nome do endereço do remetente, no nome do endereço do destinatário, no nome do endereço do consignatário, a notificação, a quantidade de categorias de volume, as marcas e números, tipos de mercadorias, o peso, o volume, o local que vai ser entregue, especificando a sua data de entrega, enfim, a assinatura do transportador ou seu representante. Assim sendo analisado o documento do conhecimento de transporte rodoviário. E, por fim, o conhecimento de transporte ferroviário, que é utilizado os dados, né? A data, a procedência, o remetente, o endereço, o consignatário, o endereço de desembarque, a notificação, a descrição da mercadoria, os seus volumes, a quantidade e o peso, o frete e os gastos que estão relacionados, algumas especificações caso haja da mercadoria, né, algumas observações e a assinatura da transportadora ou do representante. Então, chegamos ao fim de todos os documentos que é utilizado na segunda fase, remessa e embarque. Vamos agora para a terceira fase, que é a fase para fins de negociação. Documentação para fins de negociação. Essa documentação forma a última etapa das documentações necessárias para a exportação. Ela é iniciada pela carta de crédito. Nas operações realizadas sob esta modalidade de pagamento, o documento original é muito importante para que o exportador possa concretizar a negociação da operação junto ao banco. A documentação deve ser providenciada pelo importador e emitida por um banco de sua livre escolha, em favor do exportador, estabelecendo todas as condições negociadas entre importador e exportador. Ao receber a carta de crédito, o exportador deve buscar obter mais informações sobre o banco emissor da carta, podendo também solicitar sua confirmação através de um banco brasileiro. Se o banco escolhido pelo importador não tiver credibilidade no mercado, o exportador pode recusar a carta de crédito. No entanto, isso deve ser feito antes do embarque. Esse é um exemplo de uma carta de crédito comercial, como ela é elaborada, mostrando as condições da negociação entre o exportador e o importador. Borderô é um protocolo fornecido pelo negociador de câmbio, no qual são relacionados todos os outros produtos a ele entregues.
um modelo de como é a documentação borderô. Essa documentação envolve as outras documentações que já foram explicadas. Por exemplo, aqui podemos destacar a carta de crédito. Aqui também envolve a especificação da mercadoria e do banco. Outro tipo de documento é o certificado ou apólice de seguro. Esse documento é necessário quando a condição de venda envolve a contratação de seguro da mercadoria, por exemplo, no Incoterm CIF. Deve ser providenciado junto à companhia seguradora antes do embarque da mercadoria. Esse é um exemplo de como é o documento, o que ele contém e como ele deve ser preenchido. O contrato de câmbio é um documento informatizado para coleta de informações, emitido pelo banco negociador de câmbio e que formaliza a troca de divisa estrangeira por moeda nacional. Um modelo de um contrato de câmbio e como ele deve ser preenchido. Deve conter os dados do comprador e do vendedor, a moeda que vai ser usada, a taxa cambial, o valor da moeda estrangeira e o valor em moeda nacional. Também diz respeito à forma de entrega da moeda estrangeira, a natureza da operação, o prêmio, adiantamento, o corretor, envolve também as cláusulas contratuais e outras especificações. Incluso nas negociações está também aquelas utilizadas para fins fiscais e contábeis. Elas necessitam de alguns documentos. São eles: contrato de câmbio, comprovante de exportação, nota fiscal, certificado ou apólice de seguro, conhecimento de embarque e a fatura comercial. Esses documentos já foram explicados no decorrer do vídeo. Outros documentos que podem ser solicitados pelo importador. Um deles é o certificado de origem, que é esse que está sendo mostrado agora. Contém o dado do exportador, do comprador, do consignatário. Precisa também do nome do país e o porto de destino. O certificado de origem é um documento providenciado pelo exportador e utilizado pelo importador para comprovar a origem da carga. No caso das exportações destinadas a países do Mercosul, os certificados de origem são emitidos pelas Federações Estaduais de Indústria e pela Federação Estadual de Comércio. Os certificados são fornecidos pelas agências credenciadas do Banco do Brasil, que operam com comércio exterior. Outros tipos de certificados são o certificado fitossanitário, que certifica as condições sanitárias e de salubridade dos produtos. O certificado de qualidade, que atesta a qualidade do produto exportado. E o certificado de inspeção, que certifica que foi realizada a inspeção da mercadoria antes do embarque e que ela está em boas condições. A nossa videoaula chegou ao fim. Esperamos que vocês tenham compreendido o passo a passo de cada documentação necessária para o comércio internacional. Agradecemos a atenção.